Minha gente, se tem uma coisa que eu adoro é contar e ouvir histórias. E hoje a aula de língua portuguesa do 6º ano do ensino fundamental é uma contação de histórias sem fim. A gente vai estudar estrutura do texto narrativo ficcional e elementos da narrativa. Meu nome é Raíssa Lima e vamos começar logo essa aula. Eu sempre gosto de começar a aula com a definição daquilo que a gente vai estudar. E no nosso caso, a palavra narrar é a palavra-chave. A definição vai aparecer para vocês agora na tela. Olha só, narrar é um verbo que quer dizer expor, contar. Pode ser um fato real ou um fato imaginário, por meio de escrita, pode ser oralmente ou por imagens. Ou seja, alguém que narrou uma história, alguém que sabe contar uma história é aquela pessoa que ou sabe escrever bem ou consegue atrair a sua atenção completamente pela voz, por efeitos sonoros, ou aquela que, além de tudo isso, traz umas imagens para ajudar justamente a contar essas histórias. Hoje a gente vai se concentrar nas histórias que são aí imaginárias, vamos dizer, a narrativa ficcional, ela que a gente vai estudar. Então eu vou começar com vocês com uma história, nada mais justo. A história que eu trouxe para vocês é uma história inspirada pelo livro do Fábio Sombra. Foi um trabalho que a professora Isabel da Costa fez com os alunos dela após a leitura do livro A Peleja do Violeiro Magrelim com a formosa princesa Jezebel. Então vamos ler essa adaptação aí. Era uma vez um rei e uma princesa lindíssima. O pai, muito mau, organizou um concurso. Em troca, o vencedor casar-se-ia com a princesa. O perdedor tornar-se-ia comida para peixes. Muitos concorrentes perdiam contra a princesa Jezebel, que tocava muito bem a viola no cordel. Mas veio um rapaz, de nome Magrelim. Era magro e mal vestido. Começou a pelejar e, por fim, Magrelim ganha. E, como recompensa, tem a mão de Jezebel. Viveram juntos para sempre. Na tela vai aparecer para vocês como eu já fiz a divisão de tudo. Olha só, em vermelho a gente tem a orientação ou a apresentação da história, certo? Em lilás a gente tem o que a gente chama de complicação, acontece o momento da complicação. A gente tem o que a gente chama de clímax e aí em verde a gente tem o que a gente chama de desfecho. Então vamos ler primeiro aquilo que eu disse que é a nossa apresentação da história. Era uma vez um rei e uma princesa lindíssima. O pai, muito mau, organizou um concurso. Em troca, o vencedor casar-se-ia com a princesa. O perdedor tornar-se-ia comida para peixes. Essa é a situação normal da história, certo? A história está posta. Naturalmente, você espera que alguém chegue e acabe com essa história, não é? Ganhe da princesa e acabe conseguindo casar com ela. Só que tem uma complicação aí. Muitos concorrentes, como vocês podem ver em lilás, muitos concorrentes perdiam contra a princesa Jezebel, que tocava muito bem a viola no cordel. A complicação da história, que tem que ter, porque senão a história não tem por que existir, é que a princesa, na verdade, era a melhor do negócio. Então você começa a pensar que, na verdade, o pai dela não queria tanto que ela casasse, porque ele devia saber que ela era boa violeira também, lá nas pelejas de cordel. Na verdade, o que talvez ele queria era dar comida para os peixes. Isso é uma complicação imensa, inclusive, na história. Só que aí, você vê aí em amarelo, veio um rapaz de nome Magrelim. Essa é a surpresa da história. Ele começou a pelejar. Por fim, Magrelim ganhou e, como recompensa, teve a mão de Jezebel. Em amarelo é o que a gente chama de clímax, ou seja, o ponto alto da história. Aquele ponto em que a gente não sabe bem o que é que vai acontecer, mas sabe que depois daquilo dali, a história vai se decidir. E aí no final, como o Magrelim ganhou, a gente tem o desfecho e o fim da história. Então eu resumi para vocês aí nessa imagem que vai aparecer agora. O enredo, que é a nossa história, ele é formado pela apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho, certo? Então a apresentação seria a situação da princesa e do rei que decidiram fazer um concurso. A complicação é que a princesa Jezebel é que ia sair grande vitoriosa e solteira, intocada de tudo isso. Mas aí tinha Magrelim, ninguém dava nada por ele e ele acabou vencendo e o desfecho é que os dois tiveram que casar.
Agora eu vou explicar para vocês exatamente como é que acontece, só para a gente não perder o foco, certo? Vai aparecer aí para vocês a explicação de cada parte da narrativa, do nosso enredo. Olha só, a apresentação ela é a parte do texto em que as personagens são apresentadas e algumas circunstâncias da história são expostas. Por exemplo, o momento e o lugar da ação. Claro que é importante lembrar que às vezes a gente não tem tudo escrito, mas se você tem um rei, uma princesa, você começa a imaginar que o lugar da situação talvez seja o reino onde eles vivem. E o tempo talvez não seja exatamente o tempo em que a gente vive hoje, porque hoje a gente está assim meio precário aqui no nosso país de príncipes e princesas, mas pode ter sido antes, não é? No passado aí. E aí tem uma complicação. A complicação é a parte do texto em que a ação tem início propriamente dita. Os episódios se sucedem, conduzindo ao clímax, ou seja, vem um pretendente, ele perde para a princesa, vem outro pretendente e perde para a princesa, e aí o rei começa a se desesperar. Será que não vai ter ninguém que vai ganhar dessa princesa para poder casar com ela? O clímax vai aparecer para vocês também e o desfecho. O clímax é o ponto da narrativa em que a ação alcança seu momento crítico, ou seja, aquele momento em que a gente começa a ficar nervoso. Sabe quando você vai assistir um filme e aí dá aquele friozinho na barriga, você fica desesperado, não sabe se seu personagem preferido vai sobreviver, se ele vai morrer, você ainda não sabe, mas sabe que é ali, naquele momento, que depende tudo? Pois é, isso aí é o clímax. Ele vai tornar o desfecho inevitável, ou seja, o fim vai acontecer de uma forma ou de outra, a gente já sente que aquilo dali vai ter uma solução, para o bem ou para o mal, para a sua tristeza ou para a sua alegria. Já o desfecho é a solução de todo o conflito, ou seja, é o fim, como que se dá após o clímax, o que acontece e para onde vão as nossas personagens. Se você ainda está em dúvida do que é clímax, situação, assim, desfecho, está confuso na sua cabeça? Pois eu trouxe aquela minha técnica, a técnica que eu adoro, que é como reduzir tudo isso em um meme. Memes contam histórias imensas muitas vezes. Vai aparecer para vocês aí um meme que eu adoro. Então observem bem como isso daí resume o que a gente acabou de ver. Você tem lá destacado em vermelho que eu coloquei para vocês a situação, ou seja, a apresentação da história. Um ar-condicionado pode dividir uma sala de aula. Então olha aí, ó, você achava que isso daí era uma batalha? Na verdade é uma sala de aula transformada, não é, em campo de batalha. Por quê? Aquela grande discussão. Qual é a discussão? Deixa ligado, desliga. Não é? Nós temos dois lados. Um lado que quer que o ar-condicionado seja desligado e o outro que fique ligado. O que acontece? Esse meme representa bem o que a gente chamaria de clímax. Olha aí, ó. Quem que será que vai ganhar, não é? E aí chega provavelmente o seu professor, a sua professora, e diz o seguinte: pois agora vai ficar tudo desligado, ou então vai ficar ligado mesmo porque estou com calor, não estou com calor, ou então vai dizer, vai ficar meia hora ligado, a próxima meia hora desligado, enfim, o seu professor é que vai definir o desfecho. Mas o clímax é exatamente isso aí, ó, entenderam? Tem a situação toda, ela se agrava e aí a gente não sabe para onde vai. Ai, meu Deus, Raíssa, que maravilha! Então eu só preciso disso para contar uma história muito fácil. Não sei por que na sala de aula, né, o professor quando me pede para contar uma história eu não consigo escrever uma linha. É porque, na verdade, existem outros elementos que compõem a história. Não são somente esses. E a gente vai dar uma analisada em um por um agora mesmo. Primeiro, eu quero fazer algumas perguntinhas para vocês sobre essa história que a gente acabou de ler. Elas são perguntas simples, certo? Então, a gente vai mergulhar de cabeça nas questões que vão aparecer para vocês agora. Quais são os personagens da nossa história? 2. Onde se passa a nossa história? 3. Quem conta a nossa história? 4. Em que tempo se passa a história? E 5. Quais são as principais ações que acontecem na história? Você está pronto para responder? Eu estou. Vamos lá, a gente vai entrar de cabeça nisso agora. Olha só, eu já coloquei agora para vocês com as respostas. Os personagens da história são os seguintes: o rei, a princesa Jezebel e Magrelin. Claro que você pode dizer, tem os outros pretendentes, mas eles não são citados. Digamos que esses sejam os 3 principais. Onde se passa a nossa história?
Bom, a gente não sabe o lugar exato, inclusive eu já comentei, mas provavelmente é em algum reino, porque tem um rei, uma princesa, tem os súditos que vão participar, não é? Então pode ser isso aí. Quem conta a história? Não sabemos, é uma voz que não está na história. Em que tempo se passa a história? Provavelmente em um passado distante. Quais são as principais ações que acontecem na história? Bom, é o seguinte, eu fiz um resumo da história para vocês. O rei lança um concurso para casar sua filha e a princesa Jezebel, ela é melhor que todo mundo na viola. E o Magrilin vence, é uma surpresa, e acaba se casando com a princesa. Esse é o grande resumo, são as ações principais. E aí tem a sexta questão. Qual é o fato que faz com que a história exista? Ou seja, existe o rei, existe a princesa, mas tem uma coisinha que faz com que toda a história seja possível de existir. Qual será a alternativa correta? Eu coloquei para você escolher uma só. Olha só, a letra A, o rei lança um concurso para casar sua filha. A letra B, o rei é mau e quer mesmo dar comida para os peixes. A letra C, a princesa Jezebel é a melhor em pelejas e ninguém vai ganhar dela. Ou seria a letra D, Magrilin aparece e ganha o concurso. Qual dessas opções seria a opção correta? A resposta correta é a letra A. É a ideia do rei de lançar um concurso para casar sua filha que faz com que a história exista. Atenção, o fato do rei ser mau e querer mesmo dar comida para os peixes é interpretação nossa. Na verdade, o que ele diz é que o concurso é para casar a filha dele. E é isso daí que faz com que toda a história exista. Se não tivesse concurso, não tinha história. E agora, a gente vai voltar para as questões, mas para analisar as questões que eu fiz para vocês. Olha só o que vai aparecer na tela. Eu destaquei algumas palavras-chave dessas questões. Por exemplo, os personagens, a palavra onde, quem conta a história, a palavra tempo e as principais ações. O que é isso, na verdade? Na verdade, isso daí é tudo o que você precisa para criar uma história, ou seja, criar a sua narrativa. Você precisa de personagens, precisa saber onde vai se passar a história, ou seja, o espaço, quem vai contar a história, ou seja, aquele narrador que vai contar toda ela, aquela pessoa que conta melhor toda a história. Em que tempo? O tempo mesmo em que se passa a história, como a gente viu agora a história de Jezebel e Magrilin, um tempo que a gente não sabe quando que foi, mas provavelmente no tempo das princesas e príncipes. Quais são as principais ações, ou seja, aquilo que a gente sabe que vai acontecer na história, mas que só cabe a gente decidir como arranjar ali dentro do enredo. É isso que é o enredo. E aí eu trouxe um quadro para vocês que vai aparecer com um resumo de tudo isso, porque é muito importante que a gente registre aquilo que é mais necessário para esse momento. O narrador é quem conta a história. O enredo é a sucessão dos acontecimentos, ou seja, primeiro o rei lança um concurso, depois Jezebel ganha de todo mundo, Magrilin chega e surpreende todo mundo e eles acabam se casando. Os personagens, as personagens principais e secundários. Então, rei, Jezebel e Magrilin são os três principais, por exemplo. O tempo, quando que ocorreu? É a época que ocorreram os fatos que a gente falou lá no enredo. E o espaço é o local onde vai acontecer, onde vai se suceder esses episódios aí. Faltou a sexta questão, vocês repararam? O fato que faz com que a nossa história exista é o que a gente chama de conflito gerador do enredo. E agora a gente vai começar pelos tipos de narrador, tá bem? Eu disse para vocês que a gente vai falar um por um. Narrador, lembrando, é aquele que conta a história. E aí, existem duas possibilidades para você contar a história. A primeira delas é você ser um personagem da história, ou seja, você ser o narrador personagem. Vai aparecer para vocês os dois tipos. A história seria narrada em primeira pessoa, no qual o narrador ele é um personagem e ele vai participar da história. Já a outra opção seria o narrador observador. Narrado em terceira pessoa, esse tipo de narrador conhece os fatos, porém ele não participa da ação, ou seja, ele não vai participar da história. A pergunta agora vai aparecer para você de novo o nosso texto? Eu quero saber se você consegue identificar se a pessoa que conta a história
é um personagem ou se a pessoa que conta a história, na verdade, é uma pessoa que conhece a história, mas não está nela. Olha só. Era uma vez um rei e uma princesa lindíssima. O pai, muito mal, organizou um concurso. Em troca, o vencedor casar-se-ia com a princesa. O perdedor tornar-se-ia comida para peixes. Muitos concorrentes perdiam contra a princesa Jezebel, que tocava muito bem a viola no cordel. Mas veio um rapaz de nome Magrilim. Era magro e mal vestido. Começou a pelejar e por fim Magrilim ganha e como recompensa tem a mão de Jezebel. Viveram juntos para sempre. Olha só, na verdade, se a gente observar, todos os verbos que eu destaquei aí para vocês, organizou, tocava, era, começou, viveram, são verbos que a gente coloca na terceira pessoa. O que é isso? A terceira pessoa é ele. Então, o rei organizou, ele organizou. Ele tocava muito bem. Ele era magro e mal vestido. Ele começou. Eles viveram juntos. Ou seja, quando eu vou falar de alguém, eu tenho que falar assim. Ele fez isso. Ela fez aquilo. Quando a sua mãe chega, não é, em casa e aí você vai falar sobre algo que você acha que foi seu irmão mais novo que fez, você diz assim, ó, foi ele, mãe. Você vai narrar a história para sua mãe. Quando você narra, você não é personagem da história, até porque você quer se livrar dessa treta. Você não quer ficar nela. Então, na verdade, isso aí é o que a gente chama de narrador observador. Ele não faz parte da história, ele não é um personagem da história, mas ele conhece a história inteira. E aí, ele sempre vai se reportar aos personagens por ele, ela, eles, elas. Agora eu tenho uma questão para vocês. Eu trouxe outro texto, certo? Também é uma narrativa ficcional. O que isso quer dizer? De fatos imaginários, certo? Mas que às vezes as narrativas ficcionais, elas podem chegar bem próximas da nossa realidade e da realidade de outras pessoas que nós conhecemos. Mas ainda assim, uma narrativa ficcional, ou seja, inspirada. E agora eu trouxe um texto para vocês, que se chama Candeeiro. Bom, esse texto ainda é narrativa ficcional. Mesmo que ele chegue um pouquinho perto da realidade da gente ou de algumas pessoas que a gente conheça. Ainda assim, ele é um texto inspirado, certo? Então, a gente vai ler e depois eu tenho uma pergunta para vocês sobre o narrador desse texto. Será que é um narrador personagem ou será que é um narrador observador? Será que ele participa da história ou não? Vamos lá, vai aparecer para vocês agora na tela. Naquele ano, o governo tinha cortado a luz da periferia inteira. Quando nos demos conta, das velas só restavam os tocos. Tivemos que aceitar a noite e seus muitos tons de escuro. Continuamos apertando interruptores pela força do hábito. Também pela força do hábito, a conta de energia continuava a chegar todo dia, 30 do mês. A casa tinha somente um candeeiro e em volta dele esperávamos que a luz voltasse antes que acabasse o último galão de querosene. A isso chamávamos de fé. Esther Liu, Breves Fogueiras de Junho. Sobre o narrador dessa história, podemos afirmar que, vai aparecer para vocês aí na tela a questão. Letra A, ele faz parte da história. Letra B, não fez parte da história, mas ele conhece todos os fatos. Letra C, não faz parte da história, mas conhece todos os sentimentos dos personagens. Ou a letra D, não é um personagem da história contada. Já sabe a resposta? Vai aparecer agora para você. É a letra A. Faz parte da história. Sabe como eu sei que faz parte da história? Muitas vezes a gente acha que para ser um narrador personagem, temos que ter, assim, eu falando, não é? No dia 15 de janeiro de 2010, eu fiz um bolo de cenoura. Eu, é bem claro que sou eu mesma que estou narrando e eu mesma que realizei a ação. Mas só que tem outra coisinha aí. O narrador também pode participar e ser personagem de outra forma. Na verdade, o narrador personagem também pode ser identificado pela primeira pessoa do plural, ou seja, nós. E aí você observa que a Esther Liu, ela criou um narrador em que ela propõe exatamente isso. Quando nos demos conta, das velas só restavam os tocos. Tivemos, continuamos, ou seja, nós continuamos, nós tivemos,
continuamos a apertar interruptores. Ou seja, ela e a família dela, não é o narrador e a família dele, não exatamente a Esther Liu, tá, gente? A Esther Liu é a autora. O narrador, que é essa pessoa que a gente não sabe se é homem ou mulher, e junto com todo mundo que morava na casa. Então, nós. E agora a gente vai passar para o enredo, que é a sequência dos principais acontecimentos e ações de uma narrativa, de um romance, de um drama, de um filme, ou até mesmo de um conto. Então eu trouxe para vocês uma história um pouquinho mais longa, para a gente poder debater um pouquinho mais sobre enredo. Então olha só, vai aparecer para vocês. Há muitos anos havia um pastor que todas as noites se encontrava com uma estrela no alto da serra. Um certo dia, chegou aos ouvidos do rei que o pastor falava com essa estrela, e o rei mandou chamar o pastor e propôs-lhe que trocasse a sua estrela por uma grande riqueza. O pastor disse-lhe que não trocaria sua amiga e que antes queria continuar a ser pobre do que perder sua querida estrela. O pastor voltou à cabana no alto da serra e ouviu a estrela dizer que já sentia receio do pastor se entusiasmar pelo dinheiro e deixar a estrela ir para as mãos do poderoso rei. Bom, o pastor disse-lhe que vale mais uma amiga do que muito dinheiro, e disse-lhe também com voz de profeta que daí em diante aquela serra se chamaria Serra da Estrela. E até agora disse que no alto da serra há uma estrela que brilha de maneira diferente, ainda à procura do velho pastor. Sem mais delongas, a gente já vai passar logo para aquilo que eu já antecipei para vocês que enredo é lá no comecinho da nossa aula. O enredo é a sucessão de ações que compõem a sequência da história. O que isso quer dizer? Os acontecimentos principais. Ou seja, existem vários outros acontecimentos menores, mas os principais vão aparecer para você agora aí na tela. O primeiro deles é: um pastor de ovelhas conversa com uma estrela. Segundo, o rei descobre e ele tenta comprar a estrela do pastor. Já o terceiro, o pastor recusa a oferta. Quarto, a estrela diz que ficou aliviada. Quinto, o pastor diz que nenhuma riqueza vale ter um amigo de verdade. E sexto, até hoje a estrela procura por seu amigo na Serra da Estrela. Agora a gente vai passar para o personagem. Personagem é qualquer ser atuante numa história ou numa obra, ou seja, normalmente pode ser uma pessoa, tá? Mas também pode ser um animal, por exemplo. Lembra das fábulas, né? Tem um montão de fábulas que tem. Então você tem que pensar nisso também. Animal também pode ser personagem. Pode também ser um ser fictício, um fantasma, por exemplo. Um objeto também pode ser o personagem principal, por exemplo, uma boneca. Pode ser o personagem principal de um filme, desde que ele tenha algumas características humanas, ou seja, ele tem que falar, ou vai andar, ou vai se estressar, vai ficar nervoso, vai ficar triste. São características humanas, ou seja, para que a gente possa interpretar aquilo dali para a nossa vida também. Então vai aparecer para vocês a definição oficial. Personagem é qualquer ser atuante de uma história ou obra. Normalmente é uma pessoa, mas pode ser um animal, um ser fictício, um objeto, desde que tenha características humanas, ou seja, personificados. Circunstâncias como uma guerra, uma casa, se não são personificados, não são personagens de um enredo. Ou seja, se a casa ela não fala, ela não vai ser caracterizada como um enredo, mas se ela fala, pode até ser a personagem principal do livro A Casa Falante, vai saber. Mas aí eu queria lembrar para vocês que personagem, a gente tem uma relação mais apegada com eles. Por isso, inclusive, que está dito lá que tem que ser personificado, tem que parecer, mesmo que não seja uma pessoa, tem que ter alguma coisa ali do universo do ser humano, porque a gente se apega ao personagem. Eu, por exemplo, me apeguei a vários na época que eu li Harry Potter, na época que eu assisti a Star Wars, o que não é tão distante assim, porque eu ainda faço tudo isso. Mas eu já diminui um pouco a dor, por exemplo, quando você vê que seu personagem favorito está morrendo. Então eu trouxe para você aí, olha só, quando você descobre que seu personagem favorito está morrendo, ou quando você descobre que seu personagem favorito não vai mais aparecer naquele seu filme, ou naquele jogo que você adora, que ele vai ser descontinuado, e aí você tem essas reações, não tá errado, para pelo amor de Deus, tira isso daqui, tira, meu Deus, morreu.
O personagem, ele é o elo entre o leitor e aquela história. Você pode até nem se identificar com o personagem principal, mas vai ter um ou outro que você vai dizer, esse é o meu, eu vou torcer por ele, e é isso aí. Acontece muito em novela também, tá? O personagem é o elo principal, leitor, enredo. O tempo e o espaço da narrativa, a gente já falou um pouquinho sobre eles, e eu trouxe de volta para vocês o meu meme, porque eu acho que é maravilhoso, olha aí. Bom, o tempo, no caso do meme que eu trouxe para vocês, a gente acha que não é da época da Roma Antiga, ou Grécia Antiga, ou qualquer coisa parecida. Mas, na verdade, é o nosso momento. E como é que a gente sabe? A gente sabe que é agora, porque ele fala que um ar-condicionado tem um ar-condicionado ali. Não haveria nunca um ar-condicionado no meio de uma batalha, na época da Grécia e Roma Antiga. E ele diz que é uma sala de aula. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com o que é tempo e espaço numa história. Afinal de contas, a gente está falando de ficção, do imaginário. E o imaginário, ele pode sim se transformar. Então, uma sala de aula e o tempo atual que a gente está vivendo, a gente pode, às vezes, até imaginar como se a gente estivesse na época da Roma, Grécia Antiga. E, na verdade, não é o espaço, seja um campo de batalha, mas, na verdade, não queremos fazer nenhuma apologia à violência aqui. Isso fica só para o meme e para aquela briga básica se o ar-condicionado vai ficar ligado ou desligado. Então, acalmem os ânimos, por favor. Só para lembrar para vocês, numa história, tempo e espaço podem sim se modificar. Então, a gente tem que ler bastante e começar a entender como interpretar isso daí. Agora a gente vai falar sobre o conflito gerador do enredo. A definição oficial vai aparecer para você agora na tela. A gente já falou um pouco dele. É aquele fato que é a razão da história existir. Então, o conflito gerador do enredo nada mais é que o elemento que gera o problema num texto narrativo, em torno do qual se passa toda a narrativa. Quando seus problemas se resolvem, acaba a narração, ou seja, acaba a origem da trama, a razão de ser da trama. No exemplo que a gente deu de Jezebel e de Magrilin, o que acontece? O elemento que gera o problema é o concurso. E ele vai levar toda a história. E aí, no final, ele se resolve. O Magrilin ganha o concurso, não há mais concurso, e assim ocorre o fim. E ocorre o fim também do conflito gerador do enredo. Agora eu trouxe uma história. A gente vai ler e depois vai discutir um pouquinho sobre o conflito gerador do enredo dessa história aqui, tá bem? Eu adoro esse texto, então vamos lá. Desesperado, o chefe olha para o relógio e, já não acreditando que um funcionário chegaria a tempo de fornecer uma informação importantíssima para a reunião, liga para o tal. Alô? Atende uma voz de criança quase sussurrando. Alô, seu papai está? Tá, ainda sussurrando. Posso falar com ele? Não, disse a criança bem baixinho. Meio sem graça, o chefe tenta falar com algum outro adulto. E a sua mamãe está aí? Tá. Ela pode falar comigo? Não, ela está ocupada. Tem mais alguém aí? Tem. Quem? O polícia. Um pouco surpreso, o chefe continua. O que ele está fazendo aí? Ele está conversando com o papai, com a mamãe e com o bombeiro. Ouvindo um grande barulho do outro lado da linha, o chefe pergunta assustado. Que barulho é esse? É o helicóptero. É um helicóptero? Ele trouxe uma equipe de busca. Minha nossa, o que está acontecendo aí? O chefe pergunta já desesperado. E a voz sussurra com um risinho safado. Eles estão me procurando. A trela da criança. A minha pergunta para você é, o que deu origem a todos os fatos que foram narrados nesse texto? Letra A, você acha que foi o atraso do pai da criança ao trabalho? Letra B, a voz de uma criança que sussurra ao telefone? Letra C, a conversa da criança com o chefe de seu pai? Ou letra D, o grande barulho de um helicóptero na casa da criança? O que é que deu origem a todos os fatos narrados nesse texto? Já sabe a resposta? O atraso do pai da criança ao trabalho. Na verdade, foi por conta desse atraso que o chefe decidiu ligar. E só assim a gente teve acesso a essa belíssima história. Por favor, não reproduzam em casa. Tem limites à brincadeira do esconde-esconde, tá? E agora, mão na massa. A gente já falou aqui do enredo, certo? A apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho. A gente também já falou dos personagens.
tempo, lugar, espaço e conflito gerador do seu enredo, agora sim você está pronto para escrever uma história. Mas a gente não vai escrever uma história tradicional não, tá? A gente vai incrementar um pouquinho e eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Então, você vai aí em casa, vai procurar 3 potinhos e vai colocar um nome para cada potinho. Escreve um nome no papel e coloca lá no pote. Personagens vai ser um potinho, tempo vai ser outro potinho e o espaço vai ser outro pote. Pode ser uma caixinha também, tá? Não precisa ser um pote. Pode ser uma caixinha, pode ser um saquinho, mas desde que você nomeie cada um. Personagem, tempo e espaço. E agora, em um papel, você vai escrever, recortar e dobrar, como se a gente fosse fazer um sorteio. Então, você vai fazer o nome de 5 personagens. Seja criativo, não pense somente em personagens do tipo um príncipe, uma princesa e um sapo. Não, coloque aquele personagem que você gosta. Eu, por exemplo, coloquei no meu Harry Potter, eu coloquei o Darth Vader, entendeu? Coloquei também o Alceu Valença, gosto muito dele. E coloquei a minha própria pessoa nesse pote também. Podem ser personagens que já existem ou personagens que você queira criar. Aí você coloca um príncipe, uma princesa, um anão, como quiser. Pense também em nome de 5 lugares, escreva, recorte e dobre. Seja criativo, você não precisa pensar somente em lugares do tipo um castelo, uma montanha, uma floresta. Pense assim, peixinhos em Olinda, ou você pode pensar a sala da minha casa. Tem que ter os lugares, não é variados. Pense em 5. E aí, 5 momentos do tempo. Mas aí você vai olhar para mim e vai dizer, Raíssa, eu acho que você tem problema. Tempo só tem 3 momentos. Presente, passado ou futuro. Qual que vai ser aí? Bom, mas você tem que determinar, por exemplo, que tempo do passado você está falando, não é? Por exemplo, eu gosto muito da Idade Média, que é essa idade aí, a época dos cavaleiros, príncipes, princesas, castelos, brigas de espada, enfim. Eu gosto disso daí. Eu também gosto muito de pensar a Idade da Pedra, não é? A época dos dinossauros. Então você pode também pensar em tempos muito loucos. Futuro, por exemplo, pode pensar em algo a lá Star Wars ou Guerra nas Estrelas, aí o que você preferir. E aí você coloca em cada um dos potinhos, para cada categoria, os personagens dentro do pote dos personagens, os lugares dentro dos lugares e os tempos dentro dos tempos. E aí você vai fazer um sorteio, certo? Agora, depois de tudo recortado e tudo muito bem distribuído e dobrado, coloque cada um em seus potinhos. Os personagens dentro dos personagens, os lugares dentro dos lugares e os tempos dentro dos tempos, certo? E agora, topa ver comigo na prática tudo isso? Bom, pessoal, como vocês podem ver, aqui nós temos os 3 potinhos já. Ó. Potinho com o nome dos personagens, aqui com os lugares que eu pretendo colocar na história e aqui o tempo em que vai se passar. Agora, a gente vai fazer o sorteio. Do potinho de personagens, eu vou tirar 3 papeizinhos. Vou separar aqui na frente. Do potinho de lugar, eu vou tirar 2. Opa, pronto. Tirei 2. E do potinho de tempo, eu vou tirar só 1. Agora eu vou abrir e descobrir quais são os elementos principais da minha história. Os meus personagens serão os seguintes. O Darth Vader, o Harry Potter e o Whindersson Nunes. Já o lugar, eu tenho aqui a sala da minha casa e aqui o meu segundo lugar, para onde eles vão, provavelmente. Eles vão para Brasília. Eu tô adorando essa história. E o tempo, a gente vai descobrir agora em que tempo que tudo isso vai se passar. Vai ser na Idade da Pedra, ou seja, lá quando o homem ainda nem sabia falar direito e ainda estava inventando a roda. Vai ser ótima essa minha história. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito. Eu estou ansiosa para conhecer a história de vocês. Não deixa de fazer isso em casa, eu aposto como vai garantir muitas risadas. Bom, agora eu já tenho os elementos principais para a minha história. Eu só vou organizar aqui as ações e vou caprichar no desfecho. Espero que você também faça isso. Esse é o seu desafio em casa. Até a próxima, pessoal!